Graça e paz, amados. Queridos, que dias diferentes temos vivido todos nós, não é verdade? O risco desta contaminação pelo coronavírus tem mudado a rotina não só de algumas pessoas, aqui ou ali, mas de milhares de pessoas pelo mundo afora. Um dos cuidados para evitar essa contaminação é o isolamento social, principalmente daquele público mais vulnerável. Quero te dizer que a liderança da nossa igreja, ela tem acompanhado com bastante atenção e cautela as orientações das autoridades governamentais e eclesiásticas, ou seja, dos nossos concílios. E não só por bom senso, mas entendendo que obedecer às autoridades é uma recomendação bíblica, como está lá em Romanos capítulo 13, mas também entendendo que suspender nesse momento as nossas atividades presenciais é também demonstrar amor e solidariedade para com o nosso próximo. Por isso, nós estamos aqui com um grupo bem pequeno, alguns irmãos, para realizarmos esse momento devocional e de pregação da palavra de Deus, para que tenhamos a oportunidade de, mesmo não estando juntos, nos mantermos unidos em adoração ao Senhor. Um dos nossos lemas, você sabe, é tudo começa com oração. Portanto, aí onde você está, eu te convido a orarmos neste momento, iniciando esta devocional. Oremos. Santo Deus, Senhor dos céus e da terra, Tu és soberano, Senhor, e por isso nós te louvamos e te adoramos. Queremos nesse momento de adoração ao Senhor, render-te ações de graças, porque apesar das dificuldades, o Senhor tem abençoado as nossas vidas, tem nos sustentado. Queremos nesse momento adorar o Teu nome, porque Tu és digno. Recebe, portanto, as nossas vidas, nós aqui presente, cada irmão em casa, cada família reunida diante do Senhor, contempla com graça, com misericórdia, derrama os Teus cuidados e Tuas bênçãos na vida do Teu povo. Obrigado desde já, Senhor. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto de Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36, nos diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Cante conosco em adoração ao nosso Deus. Nos auxiliam nesse momento de louvor os nossos irmãos Samuel e Isabel. Adoremos ao Senhor neste momento. Boa noite, irmãos. Vamos adorar ao único que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Teu lado estou.
Louvado seja Deus e sempre adorado. Amados, nesse momento vamos pregar a palavra de Deus. Quero te dizer desde já, dentre as várias mudanças que nós temos vivido ultimamente, devido a essa pandemia que atinge quase a totalidade do mundo, existe algumas mudanças na nossa rotina e uma delas não passa desapercebida por nós, que é o fato de estarmos impedidos de congregar, de nos reunir como igreja, como povo do Senhor, para juntos podermos adorar e servir a Deus. Por um outro lado, esses dias também, eles têm nos proporcionado, de forma extraordinária, a oportunidade de avaliarmos o verdadeiro valor da igreja para nós, de responder para nós mesmos o que é ser igreja, o que é estar conectado com o corpo de Cristo. Eu quero meditar com você neste momento sobre o valor da igreja. E o Espírito Santo, ele inspirou alguém para escrever para nós o valor que ela tem. O texto está no Salmo 84. Peço que pegue a sua Bíblia, abra lá para poder acompanhar a leitura. Salmo 84. Este salmo é um salmo dos filhos de Corá. Corá era um judeu da tribo de Levi, e sabemos que é dessa tribo que vinham os sacerdotes e levitas de Israel. Eles tinham a incumbência de cuidar do culto, de organizar e conduzir o povo de Deus em adoração. Isto tanto no período do deserto, no tabernáculo, como também em Jerusalém, no período do templo. A vida deles era com exclusividade vivida para este ofício, da liturgia e do serviço a Deus. Vejamos como o salmista descreve a casa de Deus no Salmo 84, versos de 1 a 12. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados.
o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O tema da nossa mensagem é algo que nós estamos de fato vivendo nesses dias, sendo igreja em tempos de quarentena. Sendo igreja em tempos de quarentena. Não é fácil, mas é possível. Como servos de Deus, precisamos fazer algumas escolhas, tomar algumas atitudes e quem sabe até rever algumas das nossas convicções. Porque primeiro, o servo de Deus, ele ama estar na casa de Deus. Quero inicialmente te trazer a memória que no início da história, bem no início, os servos de Deus desfrutavam da presença de Deus onde estivessem, e nem havia tempo. Foi assim com Adão, lá no jardim e fora do jardim, Abel, Enoque, Noé, Abraão, com Isaac, Jacó, sua família, inclusive José, seja lá em tempos em casa, no deserto ou no Egito. E nós sabemos que um dos atributos de Deus é a sua onipresença. Ele pode estar ao mesmo tempo aqui conosco e também aí com você, na sua casa, junto da sua família. Na vida do povo hebreu, a ideia da presença de Deus era algo muito importante. Por isso Deus lhes deu a Arca da Aliança e permitiu que eles construíssem o templo. O foco na mente deles era que pensar em Deus como sendo o Deus de um povo. E vale lembrar que Deus não veio para salvar uma pessoa, mas para salvar um povo para si. Sabemos, não há dúvida, de que nós podemos encontrar Deus em qualquer lugar, mas em vários textos da Escritura, Ele mesmo vai nos dizer que Ele escolheu um lugar, que Ele faria habitar o seu nome ali, a sua presença, para que o seu povo pudesse juntos congregar e o adorar, como está lá em Deuteronômio capítulo 12, versos 5 e 7, que diz: me buscareis no lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, para lá ireis, lá comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, ou seja, vossas famílias, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. E como é que nós chamamos esse lugar hoje? Casa de Deus, de igreja. Vejamos no texto como o salmista chamava este lugar de encontro do povo de Deus com Deus, há mais de 2.600 anos atrás. No nosso texto, no primeiro verso, aparece a palavra tabernáculo, no verso 2, átrios, no verso 3, altares, e no verso 4, casa. E ele declara o seu amor por esse lugar. Vamos reler os versos de 1 a 4? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam juntos pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Queridos, essa declaração de amor do salmista pela casa de Deus é fantástica. Ela é completa, ele ama de todo o seu ser. Veja novamente o verso 2: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele não quer estar lá só por estar, corpo presente, alma, coração e mente distante, não. Todo o seu ser desfruta da alegria de estar naquele lugar de ajuntamento, de comunhão. Ele conclui essa primeira parte do texto dizendo: bem-aventurados, felizes os que habitam em tua casa. Ele chega a prestar atenção aos pássaros que fazem seus ninhos na casa de Deus, o pardal, a andorinha, e ele percebe o privilégio que eles têm de morar ali.
Uma expressão interessante que ele usa para esses pássaros é que eles acolhem ali os seus filhotes. A palavra acolher ali é encontrar proteção, é encontrar alimento. Nos faz pensar que a igreja é lugar de aconchego e de acolhimento, tanto para os que vão individualmente, mas principalmente para as nossas famílias. Por isso nós dizemos que nós somos a grande família de Deus. E mais, sabemos que no meio do povo de Deus, os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças podem encontrar acolhida, segurança, bons conselhos, ensino saudável da palavra de Deus para crescerem e seguirem suas vidas. Amém? Amados, tenho certeza que nesses últimos dias, todos nós temos tido a oportunidade de refletir sobre algumas coisas, dentre elas sobre o valor e a importância desse ajuntamento do povo de Deus para nós. Infelizmente, só valorizamos algumas coisas quando a perdemos, não é verdade? Quantas vezes, domingo após domingo, temos a oportunidade de ir à igreja e não vamos? Esses dias nos tem feito refletir sobre o valor da comunhão para o povo de Deus no culto público. O servo de Deus, assim como o salmista, ama e tem prazer em estar na casa de Deus. Quando amamos a casa de Deus, naturalmente amamos estar na presença de Deus. Então o que acontece? Este amor, esse prazer, ele acaba invadindo ou acontecendo em outras áreas da nossa vida, como por exemplo, no carro, que você ouve, escuta no seu carro, no trabalho, em casa e onde você estiver. Acontece? Querido, Jesus, sabendo dos dias difíceis que viriam, antes da sua volta definitiva para nós, ele restaurou nos seus discípulos um conceito maravilhoso do que é desfrutar da presença de Deus. O texto de João capítulo 2, 19, Jesus estando lá no templo de Jerusalém, ele disse: destruir esse santuário, em 3 dias o reedificarei. Os líderes fariseus que estavam ali, cujo olhar era só para aquilo que estava diante dos seus olhos, responderam a Jesus: em 46 anos esse templo foi construído, como destruirias e reedificarias em 3 dias? Neste mesmo texto de João, no verso 21, Jesus responde, ele falava do santuário do seu corpo. Percebe que nem sempre a resposta é o que está diante dos nossos olhos? A igreja aprendeu isso desde o início, ou seja, o que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, 16, que nós somos o santuário onde Deus habita. Por isso que no texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse que bate à porta do nosso coração. E tanto no texto de Apocalipse como em João capítulo 4, verso 23, ele diz que aos que abrem a porta das suas vidas, ele e o Pai entram e fazem nesta vida a sua morada. Muitos pensam que a igreja é como se ela fosse apenas onde está o templo. Mas, queridos, nesses dias de quarentena, nós temos tido a oportunidade de redescobrir o verdadeiro significado do que é ser igreja. Esse significado, inclusive, encontra sentido no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá em João 4, quando no versículo 21 ele diz à mulher: olha, mulher, chegou a hora que nem nesse monte de Samaria, nem em Jerusalém no templo adorarão o Pai, porque Deus é Espírito, e adorarão, não importa que os seus adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Milhares de servos de Deus, aqui e pelo mundo afora, têm resgatado o entendimento do verdadeiro lugar, da habitação de Deus. E embora a igreja, por enquanto, não esteja podendo se reunir, ela está se reunindo. Onde o povo de Deus está? Em suas casas. Pois cada crente, de fato, é morada de Deus e pode desfrutar com certeza da sua bendita presença. Amém? Segundo aspecto, queridos, o servo de Deus, ele é fortalecido pela presença de Deus. É a presença de Deus em nós que nos fortalece, e não somente a nossa presença lá no local da igreja, entendeu? Não é o fato de ir lá, mas é indo lá, ou onde for, podemos de fato desfrutar da sua presença. É o que nós vemos na segunda parte desse texto, dos versos 5 ao verso 9, que começa assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião.
Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escuta o nosso e contempla o rosto do teu ungido. Esse salmista, como eu disse, é um levita dos filhos de Corá. Ele ama a casa de Deus e o que acontece lá, as cerimônias, a ministração dos sacramentos, ele tem prazer em tomar parte neles, assim como não tenho dúvida, hoje, é fácil percebermos a alegria dos irmãos em tomar parte do que acontece na vida da igreja, nos louvores, no ensino da escola bíblica dominical, para crianças, jovens, adultos, no servir o lanche, no trabalho com casais, na liderança de grupos familiares, no zelo com as atividades da igreja financeira, administrativa ou de informática, na pregação da palavra e também no ato de viver a vida da igreja e adorar. Isso porque o servo de Deus, ele tem prazer de estar na igreja e em fazer a vida da igreja acontecer. Mas nós sabemos, queridos, não é desse serviço que prestamos a Deus que vem a nossa vitalidade espiritual. Isso nós fazemos por amor e gratidão a Deus, mas é justamente da presença de Deus em nós, em nossas mentes e corações, que somos alimentados com força, confiança, ânimo para o dia a dia. Isso funciona como um tripé que nos mantém de pé, ou seja, este alimento que nós precisamos, nós o encontramos neste tripé, na leitura da palavra, na vida de oração e na comunhão. Hoje em dia, o tempo, ele fica para alguns bem próximo, poucos quilômetros, mas naqueles tempos, nos tempos dos levitas, tanto para os levitas como para alguns adoradores, eles tinham que viajar quilômetros, uma considerável distância, para chegar ao lugar da adoração. O caminho nem sempre era fácil. Como que eles eram fortalecidos? Esses peregrinos, eles eram fortalecidos, não por uma pedrinha do templo, ou por uma lasquinha do banco, ou por uma réplica de algum objeto do templo que eles carregavam, não, mas era diretamente pela comunhão que mantinham em seus corações com o próprio Deus. No verso 5 diz que bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, em Deus. Ele tem no seu coração o desejo de trilhar o caminho aplanado. Esse caminho aplanado não significa um caminho nivelado, limpo, sem percalços. Não, pelo contrário, nós sabemos que os caminhos para Jerusalém eram caminhos perigosos, havia risco de assalto, de fome, de sede. Tanto que no verso 6, ele vai falar que eles tinham que atravessar o vale árido, em algumas versões chamado de vale de Baca, ou seja, um vale seco, sem vida, cheio de obstáculos e perigos. Mas aquele que segue em direção a Deus, com a presença de Deus na vida, ele tem no seu coração, mesmo nos momentos difíceis, de crise e até de pandemia, um compromisso em seguir no caminho, com fidelidade, com integridade, com um propósito único de glorificar a Deus, passo a passo e todo dia. O caminho, ele pode ser tortuoso, difícil, mas o seu objetivo é como um plano visível, porque o que ele quer? Glorificar a Deus. A força, queridos, que ele encontra para seguir em frente, dia a dia, não vem dele mesmo, mas não está no pensamento positivo, nos seus recursos ou na sua habilidade, ou ainda em algum apetrecho ou amuleto que ele carregue, não. Olhe para o verso 8 e 9, esse verso nos diz que ele está orando. Orar é conversar com Deus, é se relacionar com Deus. Ele clama ao Deus de Jacó. Nós sabemos que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, significa dizer e saber que Deus fez uma aliança, que Deus é o Deus de aliança com o povo, e ele se comprometeu a guardar, sustentar e proteger o seu povo. Não significa viver livres de problemas, de lutas, mas em receber o auxílio dele nas lutas e nas adversidades. Diz o verso 9 que Deus olha e contempla os seus ungidos. Amados, a igreja é importante para o nosso relacionamento como família de Deus. Lá nós congregamos, desfrutamos juntos de comunhão, somos edificados pela palavra e motivados ao serviço cristão. Mas não é só indo lá que nós vamos encontrar força, alimento e refrigério para a nossa vida. Aqueles que pensam assim hoje, que vêm à igreja como se fosse esse amuleto, como o único lugar da bênção, sofrem mais, pois não estão podendo nesse momento ir lá. Se a igreja for vista como o único lugar da bênção, ela está fechada nesse momento, esses sofrem mais. Eu vi alguns vídeos essa semana que me assustaram.
gente chorando, batendo as portas de algumas igrejas, nas grades, dizendo que tem que abrir, porque estão sem receber a bênção do Senhor. Esses demonstram não ter entendido que o lugar de congregar está fechado, mas a igreja continua sempre aberta. Pense nos crentes de Atos dos Apóstolos. Eles foram expulsos de suas casas, perseguidos. Diz o texto que esses crentes, lá em Atos 8, 4 e 11, 19, que esses crentes, por onde iam, eles iam pregando a palavra de Deus, eles iam sendo igreja, apresentando o Evangelho e convidando outros para congregar em Cristo. Eu vejo, queridos, nesses dias de pandemia, de quarentena, que Deus está nos submetendo a um grande exercício espiritual. Pense na pregação que ouvimos domingo passado, Lucas 21, um dos textos escatológicos da Bíblia, um dos princípios que aprendemos ali, foi que o mundo caminha para um fim. Naquele texto, Jesus disse que a vida aqui seria marcada por guerras, revoluções, terremotos, epidemias e outras coisas espantosas, mas que não deveríamos nos desesperar, pois são apenas sinais que o fim se aproxima, mas que as coisas ainda poderiam se agravar, que viriam perseguições, perigos e morte. Pense, quantos que não liam a Bíblia agora estão lendo? Quantas pessoas que de repente não oravam, agora não só oram, mas oram em família? Quantas casas que não tinham um culto doméstico agora estão tendo? Ou seja, estão sendo igreja, lugar da habitação de Deus, mesmo sem ir à igreja. A igreja é importante, mas estamos entendendo que a igreja somos nós. Entenda, queridos, hoje nós estamos impedidos de reunir, mas se um dia formos proibidos, a igreja continua existindo em nós. Amém? Indo para a conclusão, amados, esse salmista, como todo crente, ele tem amor pela casa de Deus, ele tem prazer em participar da comunhão com o povo de Deus, ele sabe que isso fortalece a sua vida, mas nem sempre ele pode estar lá. Então, no seu dia a dia, ele mantém um compromisso com a oração e com os valores do reino no seu coração. Mas também, em tempos de quarentena, de privação da comunhão pública, ele sustenta um compromisso com Deus, porque o servo de Deus, ele tem um compromisso com o seu Deus, onde ele estiver. Veja a escolha que ele faz no versículo de número 10, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Amados, ele prefere passar um dia na presença de Deus, do que 1000 em outro lugar qualquer. Talvez há quem diga, mas naqueles dias, naqueles tempos, eles não tinham tanta diversão ou opções como nós temos hoje. Mas veja, querido, que dadas as proporções, já naqueles dias, não faltavam lugares que convidavam uma vida de prazer, de satisfação pessoal, é claro, e carnal, longe de Deus. É o que ele chama no texto de tendas da perversidade. É uma questão de escolha, de prioridade. Hoje nós temos a opção de fazer muitas escolhas, desde permanecer em casa com nossos apetrechos tecnológicos, como Netflix, jogos e muito mais, ou escolhemos ir para uma infinidade de lugares que achamos legais, e assim abrir mão de estar na casa de Deus. E olha que Deus só pede de nós um dia. Ele nos dá 6 dias para que nós possamos fazer as nossas atividades, para que nós possamos cuidar dos nossos interesses pessoais. Ele nos pede um dia, o chamado dia do Senhor. Não que não sirvamos a Deus ou não desfrutemos da sua presença nos outros dias, mas quanto ao dia da comunhão, quando acontece a oportunidade para congregar, de estar junto como família da fé, de nos reunir como povo de Deus, o crente não deve perder essa oportunidade. Ele pode até ser privado dessa oportunidade, por trabalho, enfermidade, por questões de segurança, mas ele não deve escolher essa oportunidade. Esse momento que nós estamos vivendo agora, impedidos de estar juntos no lugar da comunhão, nós temos a oportunidade de congregar em casa, em família, de fazer o culto doméstico. Não abra mão dessa oportunidade. Esses momentos na presença do Senhor são de um valor incalculável. Pense quantas dúvidas e temores passam em nossas mentes nesses dias. É pandemia de um lado, divergências entre as autoridades governamentais do outro, risco de desabastecimento, vários países fechando suas portas, impedindo a entrada e saída de pessoas, os sábios, ou seja, os médicos, os pesquisadores, tentando encontrar uma solução. É justamente nesse tempo de comunhão, nesse momento de comunhão individual ou em família, que somos consolados, que somos orientados pela palavra de Deus, onde podemos abrir o nosso coração para Deus e buscar nele paz e direção. O verso 11 desse salmo transmite tudo isso ao nosso coração.
Lá diz que Deus é sol e escudo. Os dias, queridos, são sombrios, a crise é ameaçadora, mas Jesus é o sol da justiça. Ele ilumina os caminhos do seu povo. Ele é rocha segura, onde nós podemos nos abrigar e também descansar. Nós sabemos que enfrentaremos dificuldade, mas Ele está conosco na tempestade. Esse texto também nos diz que Ele dá graça e glória. Ele não nega sustento àqueles que andam retamente. Graça aí no texto significa sua boa obra feita em nosso favor, não algo que Ele vai fazer agora, mas algo tremendo que Ele já fez por nós desde a eternidade e que foi consumado há mais de 2000 anos atrás, que é a nossa redenção através da morte do seu Filho Jesus lá na cruz, nos perdoando os pecados e nos fazendo filhos de Deus. Glória, aí no texto destaca esse lugar de honra em que fomos colocados, onde fomos tirados das trevas para sermos filhos da luz. É uma coisa conectada, nada está solto, Deus está no controle de tudo. Só desfrutará de glória quem for alcançado pela graça. Tudo começa com a graça. Pode até no meio da jornada haver tribulações, mas os que amam o Senhor, para este tudo terminará em glória. Amém? Por isso, amados, o salmista termina a sua declaração de amor a Deus, a sua declaração de amor a esse ajuntamento do povo de Deus, lá na igreja, numa expressão, um ajuntamento que pode acontecer tanto lá na igreja, como aí na sua casa, com uma expressão que deve ser repetida por todos nós. Está aí no versículo de número 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos repetir todos juntos? Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Concluindo, amados, nunca foi tão verdadeiro a ideia do lema que temos nos nossos grupos familiares. Cada casa uma igreja, cada crente um missionário. As nossas casas, elas têm se tornado verdadeiros locais de adoração, de louvor e de oração. Amém? Muitas vezes nós pensamos na igreja como se fosse apenas um lugar. Hoje nós estamos descobrindo na prática que ela é mais que isso. A igreja é um organismo vivo, ela está viva em nós. Por isso que a perseguição em Atos dos Apóstolos, ela não matou a igreja, mas a expandiu. Esses dias de pandemia, de quarentena, nós sabemos, não tem sido fácil. Estamos orando, clamando a Deus para que Ele seja misericordioso e esse tempo passe. Entre as mudanças de hábito que todos nós estamos nos acostumando, a própria liderança da igreja, ela tem buscado novas alternativas de comunhão e de continuidade do pastoreio do seu rebanho, mesmo à distância. Nós temos visto também o privilégio de muitos em redescobrir a vida familiar. São casais se reencontrando, pais se voltando para os seus filhos, filhos tendo tempo com os pais. Também nós temos percebido, queridos, que Deus nos tem dado uma grande oportunidade de exercitar e desenvolver a nossa fé. Sentir falta dos cultos no lugar de adoração é normal e é natural na vida do crente. Como diz um sábio teólogo, não tem como amarmos a Cristo sem amarmos a sua noiva, a igreja. Você tem sentido falta do culto público, da reunião da igreja? E é o que esperamos que esteja acontecendo em cada coração, porque todo servo de Deus, assim como o salmista declarou, ama estar na casa de Deus, com a família de Deus, vivendo e fazendo parte do que acontece lá. Todo servo de Deus, ele se sente fortalecido pela presença de Deus, estando lá, mas onde estiver. E ele também mantém o seu compromisso com Deus, no seu coração, nas suas atitudes, através da oração e nas suas escolhas. Permaneçamos, queridos, portanto, firmes, depositando a nossa confiança em Deus. O Senhor é sol e escudo, e todo dia Ele renova sobre nós a sua graça, através de Cristo Jesus. E pela ação do Espírito Santo, Ele mantém em nós a expectativa da glória. Amém, queridos? Amados, ao concluirmos esse momento devocional de culto em casa, nós queremos orar mais uma vez com você e com sua família. Pedir a bênção de Deus para que Ele cuide, guarde a sua vida e a sua família, trazendo paz, confiança e suprindo as nossas necessidades. Quero te exortar a continuar fazendo o culto doméstico. Lembre-se, a igreja continua viva e sempre em atividade na sua casa, na sua vida. E esperamos muito em breve estarmos todos aqui juntos adorando o Senhor. Amém? Oremos neste momento. Gracioso e bondoso Deus, louvado seja o teu nome pela tua onipresença. Nós sabemos que o Senhor está
aqui conosco, o Senhor está com o povo de Deus espalhado na face da terra. Nós queremos nesse momento depositar diante do Senhor as nossas vidas. Visita, Senhor, cada lar, abençoa, Senhor, cada família, suprindo as necessidades, repreenda, Senhor, todo o mal, principalmente esta contaminação. Traz dias melhores para a nossa nação. Deus, conduz a mente e as decisões das nossas autoridades, permita que eles sejam prudentes, mas tementes ao Senhor. Abençoa, Deus, os nossos médicos, cientistas e enfermeiros, que eles sejam fortalecidos, mas também capacitados pelo Senhor para encontrar uma cura. Deus, fortalece-nos na fé, guarda-nos do mal, sustenta-nos na Tua presença. Sobretudo, dá-nos como igreja a alegria de onde estivermos, desfrutarmos da Tua presença. Nós Te louvamos, agradecemos por este momento, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Recebam, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vós, nas vossas casas, sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe.